Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula da disciplina de análise de malwares e engenharia reversa. Eu sou o professor Peter Anderson Lopes e vou conduzir você aí nessa caminhada. Nós vamos falar então na nossa primeira aula sobre os fundamentos da engenharia reversa. Observando aqui já no primeiro slide, nós podemos até lê-lo basicamente de baixo para cima. A engenharia reversa ela existe há muito tempo. Não há uma data muito precisa, na verdade não há nenhuma data precisa, não há nenhum registro específico que nos diga em que momento que foi utilizada pela primeira vez a engenharia reversa. Tá? E se nós observarmos com bastante atenção, nós vamos perceber que a engenharia reversa ela é aplicada em diversas áreas. Ela pode ser de um conceito muito amplo, né? Bem além do que é aplicado na nossa disciplina. Aqui, como eu já falei, a engenharia reversa ela pode ser aplicada em diversas áreas, né? E o principal objetivo, né, como eu sublinhei aqui, como eu marquei, o resultado é ter o resultado final na sua forma de construção, certo? Então, basicamente, você pega determinado produto, determinada coisa e vai desconstruí-la para tentar compreender pelo menos, né, o passo a passo daquele produto, daquele software, daquela coisa que foi desconstruída. É mais comum hoje, né, a gente ver a engenharia reversa ser aplicada em softwares, né, até pelos antivírus, para os desenvolvedores de antivírus, né. A engenharia reversa também ela é muito aplicada na questão farmacêutica, né, onde temos os profissionais lá que vão pegar determinado remédio, determinado produto cosmético e vão decompô-lo até conseguir identificar os seus compostos químicos, né, e a fim de atestar, medir, né, ter uma ideia da eficiência, ter uma ideia de que aquele produto pode ou não pode ser prejudicial para tal pessoa, né? Então, essa é uma das áreas que a gente consegue imaginar, né, de forma mais comum a sua aplicação fora daquele nosso padrão da área de tecnologia. Outras questões também que são levantadas na própria engenharia reversa de concorrência, né, de concorrência industrial, de concorrência de desenvolvedores de produtos similares no ramo calçadista, no ramo do vestuário em geral, então eletrodomésticos, diversos produtos, por isso que a gente entende que é difícil mapear quando que foi aplicada pela primeira vez a engenharia reversa, e a gente entende como é um pouco difícil também de identificar esse procedimento e o quão é importante a gente entender o seu fundamento e entender como que nós podemos aplicar e os métodos legais, né, de sua aplicabilidade para também questão de proteção, né, na questão de segurança da informação, falando um pouco de software, né, como que a gente pode proteger um determinado código-fonte. Então, como a gente pode proteger nossos produtos, né, que afinal o software, no nosso contexto, é basicamente o nosso produto. Não é novidade que, por exemplo, Microsoft, né, aplicou engenharia reversa em alguns de seus concorrentes. A Apple, a Xerox é um exemplo também, né? Então, eu vou deixar até no final dessa aula, eu vou deixar alguns links aí para você pesquisar, né, para alguns artigos, e para a gente ver como que isso foi feito, né, ao longo do tempo na caminhada, né, da tecnologia. Então, também dentro
da engenharia reversa, né, se a gente pensar no contexto de segurança, de certa forma é possível descobrir muitas coisas sobre uma determinada organização, né? Pode ser pelo seu produto ou aplicando a engenharia, né, de uma forma um pouco mais abrangente, né, em alguma outra situação. Como já dito, engenharia reversa se aplica a praticamente qualquer coisa, né? Então, se pensarmos no próprio software, a gente vai poder identificar falhas de segurança. Nós vamos ver um exemplo prático mais à frente, como a gente consegue identificar brechas, como que a gente consegue identificar pontos de vulnerabilidade, né, para poder explorar, para poder até mesmo modificar determinado programa. Tá? E isso tudo apenas pegando, né, o produto final e fazendo sua decomposição, né, até entender, não que necessariamente na área de reversing, né, você vai precisar decompor exatamente todo o produto, mas você conseguindo ter a informação principal, né, que você precisa, já é um ponto de triunfo. Então, a engenharia reversa também, né, como já destacado aqui, né, é aplicada para prevenção e proteção. Né? Software antivírus, que é mais comum, e auditorias de segurança. Né? Pode ser um code review, ou o próprio antivírus, os desenvolvedores, os pesquisadores identificam, né, pegam um malware e vão dissecando ele até procurar identificar, até procurar entender, né, como que foi composto e como que ele está se comportando. Na, na parte de decomposição, né, do programa, né, a gente pode tentar criar uma representação, decompor ele e compô-lo novamente com determinadas funções extras. E esse método, né, de trabalho, esse método de não necessariamente a gente chama a engenharia reversa de um ataque, né? Mas é um método que a gente pode utilizar, por exemplo, para identificar plágio de software. Nós podemos utilizar, inclusive, para trabalhar, né, com sistemas legados. É uma das virtudes de se compreender como funciona o reversing, que dependendo da empresa que você estiver trabalhando, se você for um desenvolvedor, por exemplo, né, levando a engenharia reversa para dentro de um contexto, para dentro de uma empresa de desenvolvimento de software, nós podemos fazer uma certa comparação, e até em algumas situações que já vivenciei e outras situações que são relatos de colegas, né? Você pegar um sistema legado, ou você utiliza alguma DLL de algum fornecedor que tenha fechado as suas portas, que não dê mais suporte ao produto, né? Mas você precisa utilizar aquela determinada DLL, você precisa utilizar aquele determinado executável. Você poderia aplicar, né, um pouco das técnicas, né, utilizando algumas ferramentas, aplicar engenharia reversa em cima daquele produto para então conseguir reutilizá-lo, né, conseguir entender o que é feito, né, e manipular, fazer alguma injeção de código, fazer algum tipo de procedimento. Claro que sempre devidamente dentro dos padrões legais, né? Nunca se fazendo isso de forma ilegal, né? Porque senão a gente acaba partindo para o crime, né? Aí o nosso trabalho vai ser utilizado, né? O trabalho de quem fez isso pensando que estava sendo de forma legal vai acabar sendo utilizado aí, né, de forma um pouco menos ortodoxa, né? Uma forma mais con, contestável, uma forma, né, duvidosa.
Então é bem comum dentro do desenvolvimento de software também, até a própria empresa, em determinado momento, tem um produto que foi desenvolvido, ah, alguma parte de um programa foi desenvolvido, e o desenvolvedor era uma única pessoa, e pode ter sido demitido, ou né, pediu para sair, foi trabalhar em outro lugar, e não deixou documentação daquele determinado programa. E os próximos desenvolvedores não necessariamente vão saber como que funciona. Então, a engenharia reversa, dentro desse contexto, também pode ser aplicada, né, e normalmente é aplicada. Claro que não necessariamente utilizando de ferramentas, né, para fazer um disassembly do programa ou para injetar código, mas muitas vezes pelo conhecimento, né, de desenvolvimento, pelo conhecimento de programação, é pego determinada parte do programa e é feito, né, o famoso de trás para frente, análise de comportamento, né, toda a análise do próprio código-fonte, né, como ele trabalha, como ele foi desenvolvido, né, as funções, qual função chama qual, em que momento. Então, não necessariamente você, para ter uma engenharia reversa, né, em determinados casos, você vai precisar utilizar de programas para extrair código-fonte, para fazer um disassembly, né, mas às vezes você vai utilizar sim a parte do reversing, né, para entender código-fonte, né, dentro de por exemplo, de um code review, né, que apesar de que code review ele tem um contexto um pouquinho diferente, né, tem um significado um pouco diferente, né, revisão de código, mas para que você entenda como aquilo funciona, então você pode sim aplicar a engenharia reversa. Tá? Aqui, como eu já vinha dizendo, né, dentro das próprias segurança da informação, a gente fala muito sobre engenharia reversa, e um dos pontos que é mais comuns, assim dizendo, são os ataques criptográficos, né? Que é um ataque, né, como o nome sugere, contra sistemas de criptografia, né? Então, vai lá um determinado fabricante, né, e desenvolve uma solução de criptografia. Aí, para tentar alguma invasão, né, o determinado ator vai pegar aquele código, aquele software e vai tentar aplicar a engenharia reversa para tentar descobrir como que funciona aquela criptografia, como que ele poderia quebrá-la, como que poderia extrair uma chave de segurança, de uma chave que criptografa, né, uma senha, né? Então são momentos, né, são situações comuns que ocorrem a engenharia reversa, certo? A gente pode até puxar pela memória, né, lembrar de discos criptografados, né, que quando se encaminha um determinado dispositivo para uma perícia, por exemplo, aquele disco está criptografado e você não tem acesso a determinada chave. Então, uma das alternativas é você pegar aquele software que criptografa e fazer uma análise dele, né? Tentar fazer uma engenharia reversa para ver se você conseguiria, de alguma forma, obter aquelas evidências, obter aquelas informações, né? E conseguir acesso às provas, né? Conseguir montar uma cadeia de custódia bem interessante, né? Entregar numa situação judicial, né? Mas isso, claro, outra disciplina, nós estamos falando de perícia, nós estamos falando de forense. Mas é mais ou menos assim que funciona, tá? Então é por aí que caminha o, a engenharia reversa, os conhecimentos de engenharia reversa. Tá? Como eu citei, né, a própria forense digital, né, que é uma área também muito ampla, né, que a forense digital ela trabalha com computação forense, forense em dispositivos móveis, forense em banco de dados, forense em rede, por aí vai. Tá? Então, um dos pontos comuns, né, que a gente também consegue aplicar a engenharia reversa é para comprovar plágio de software. Né? Então,
Em determinados cenários, chega uma pessoa que diz, olha, eu tive o meu software copiado e eu gostaria de comprovar isso. Normalmente quem procura uma ajuda nesse sentido vai te fornecer o código-fonte. E quem está sendo acusado não necessariamente vai te fornecer o código-fonte. Né? Mas então se, por exemplo, você tiver a DLL da possível cópia, você conseguiria aplicar algum tipo de reversing ali para identificar se houve um plágio, né? Se houve alguma cópia ou não. Né? E também é aplicado nesse contexto para saber se determinado software ele foi desenvolvido para infectar dispositivos, que daí vem a questão, né, de análise de malware, né, que é onde a gente vai discorrer todo o curso aí, toda a disciplina, para tentar entender bem como que funciona e vamos ver alguns casos práticos, né, da engenharia reversa mesmo, funcionando em cima, né, de um malware. Tá? E aqui, como eu já havia dito, né, em outra situação nessa aula, ainda no desenvolvimento de software é comum utilizarmos a engenharia para entendermos o próprio produto que estamos trabalhando. Né? Então, seja para melhorá-lo ou para entender o código que o outro programador desenvolveu. Certo? Então, por hoje era isso aí. Eu agradeço você ter ficado nessa aula até o final. Espero, né, que você goste do curso, né, que você goste da disciplina. E eu acho que você vai gostar. Então, vamos aguardar as próximas aulas, as aulas práticas. Né? Essa é uma aula de fundamentos. Normalmente a gente acaba falando mais, né, e praticando um pouco menos. Mas é importante que fique bem claro esse conceito, que fique bem claro esse conhecimento. Perfeito? Então, muito obrigado. Aguardo você na próxima aula. Até mais.